E aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o professor Alessandro. Vamos para mais uma aula de matemática. A aula essa aqui é destinada para todos os terceiros anos da Escola Ubirajara, ok? O assunto de hoje é estatística. A estatística, galera, ela é a área da matemática que é utilizada para coletar, para organizar, resumir, interpretar e apresentar dados, ok? Um dos maiores exemplos que eu posso citar para vocês é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Geralmente, quando a gente abre um livro, a gente encontra lá tabelas e gráficos que os dados que estão contidos nessas tabelas e gráficos foram levantados pelo IBGE. Vou dar um exemplo, certo? Vou criar aqui. Imagina que lá tem uma tabela e um gráfico que fala sobre a população indígena no Ceará. Muitas vezes esse levantamento é feito pelo IBGE, né? Lá vai conter a concentração da população indígena em determinadas regiões do Ceará, a quantidade, né, que ainda temos aqui no Ceará. É tanto que abaixo do gráfico, ou debaixo da tabela, tem lá fonte IBGE, porque foi o IBGE que coletou, organizou, resumiu, né, e está apresentando esses dados no livro. Alguns termos precisam ser entendidos porque eles aparecem bastante dentro da estatística, como por exemplo, população, também conhecido como universo estatístico, e amostra, certo? Então, população e universo estatístico é o todo. Vamos supor que você está passando por um período eleitoral e você quer saber qual candidato está na frente, se é o candidato A ou o candidato B. Para isso, você faz uma pesquisa com as pessoas para saber em quem elas irão votar. Só que você não faz isso com todo o Brasil, você faz só com uma parte, porque é só uma pesquisa, é só um levantamento. Essa parte a gente chama de amostra. Então, população seria você fazer a entrevista com todos os brasileiros, e a amostra seria você pegar ali só alguns brasileiros e fazer essa entrevista para saber qual candidato está na frente, certo? Então, população é o todo, a amostra é um pedaço da população. Eu posso representar isso da seguinte maneira. Imagine que esse círculo aqui, ó, é a população, certo? Esse menor aqui dentro dele é a amostra, certo? Então fica da seguinte maneira. O azul aqui, ó, é a amostra, certo? O azul é a amostra e o vermelho é a nossa população ou universo estatístico, beleza? Então a população é o todo e a amostra é uma parte. Vou ler aqui a definição de população. É o conjunto de todos os elementos que podem oferecer informações relativas ao estudo efetuado. Já a amostra é um subconjunto do universo estatístico, que é retirado muitas vezes pela impossibilidade da análise deste. Ok? Então está aí definido população e amostra. Esses dados que são levantados, eles podem ser classificados em quantitativos e qualitativos. Os quantitativos por exemplo, vamos supor que você quer fazer uma pesquisa sobre o número de filhos que uma família brasileira costuma ter, né? Então a resposta vai ser em número. Pode ser um filho, 2, 3, 4, quero saber a média de filhos. Então quando a resposta for números, certo? É porque é quantitativo. Mas esses dados também podem ser qualitativos, que é quando eles forem adjetivos. Por exemplo, imagine que você quer saber sobre um produto novo que você está lançando. Então você pode colocar lá para eles avaliarem como bom, razoável ou ruim, certo? Então a resposta vai ser uma característica, vai ser um adjetivo, certo? Então quantitativo é quando a resposta for números e qualitativo é quando as respostas forem adjetivos, né, características. Beleza? Então, dando continuidade. Frequência absoluta e frequência relativa. Vamos explicar esses dois através de um exemplo. Imagina que você é um vendedor, certo? Vendedor de carro. E em um mês você vendeu 24 carros, sendo que desses 24 carros você vendeu 4 Fords, 3 Fiat, 6 GMs, 1 Nissan, 3 Peugeot, 2 Renault e 5 Volks, certo?
totalizando aí os 24 carros que você vendeu no mês. Isso é a frequência absoluta. A frequência absoluta, ó, é quantas vezes cada marca de automóvel foi citada, certo? Então, por exemplo, a frequência absoluta da Ford foi 4, porque ela foi citada 4 vezes, foi vendida 4 vezes, né? Fiat, a frequência absoluta é 3, porque você vendeu 3 naquele mês, beleza? Então isso é a frequência absoluta. A frequência relativa é tu pegar a frequência absoluta e dividir pelo total, certo? Por exemplo, da Ford seria 4 sobre 24. A da Fiat seria 3 sobre 24. Da GM seria 6 sobre 24. Ok? Só que a frequência relativa, ela nem sempre aparece em formato de fração, ela costuma aparecer para a gente em formato de porcentagem. Em forma de porcentagem fica diferente. Como é que a gente faz para transformar isso em porcentagem? Você divide o de cima pelo de baixo, ó, 6 dividido para 24 vai dar 0,25. Para transformar isso em porcentagem é só multiplicar por 100. Se tu multiplicar isso aqui por 100 vai dar 25, então é 25%, beleza? A Fiat, 3 sobre 24, se você dividir isso aí, ó, vai dar 0,125. Se tu multiplicar isso aí por 100, você vai encontrar o valor de 12,5%. Na Ford, se tu dividir 4 por 24, tu vai encontrar aproximadamente 0,166. Se você multiplicar por 100, você vai encontrar 16,6 aproximadamente. 16,6%. As outras aí eu vou deixar para vocês exercitarem, ok? Então aqui nós definimos população, que é o todo, né? A amostra é um pedaço desse todo. Os dados eles podem ser quantitativos e qualitativos. E nós acabamos de aprender agora o que é frequência absoluta e relativa. Absoluta, no caso, é a quantidade de vezes, né, que aquela marca foi citada. E a relativa é você pegar a quantidade de vezes que foi citada e dividir pelo total. Você vai encontrar um número, aí você multiplica por 100 para virar porcentagem, ok? Dando continuidade, nós vamos falar agora de medidas de tendência central. Existem várias formas de caracterizar um conjunto de dados. As formas mais simples, estatisticamente falando, são as medidas de tendência central, que é moda, média e mediana. Esses 3 pontos aqui, galera, são bastante importantes na estatística. Eu vou apresentar aqui 2 exemplos para vocês e vou calcular nesses 2 exemplos a moda, a média e a mediana. Então vamos lá. Nesse primeiro exemplo, em uma sapataria durante um dia foram vendidos os seguintes números de sapato: 36, 38, 35, 40 e 36, certo? Primeira coisa que eu vou fazer, vou calcular a moda. A moda, galera, é o número que mais repete dentre os que foram citados. E você vê aqui, ó, que o número que mais repete é o 36, ele repete 2 vezes. Então, aqui no caso, o 36 é a moda, certo? Então, acabamos de encontrar aí o valor da moda. Vamos calcular agora a mediana. A mediana, você vai ter que fazer o seguinte: você vai enfileirar esses dados, certo? Só que esses dados precisam estar em ordem crescente ou decrescente, certo? Pode ser um ou outro. Vamos colocar em ordem crescente, ó, vai ficar, ó, 35, próximo, 36, 36 aparece 2 vezes, certo? Pronto. Próximo, 38 e 40. Então tá aí, ó. A mediana você primeiro coloca em ordem crescente ou decrescente e observa quem é o número que está bem no centro. No caso aqui, ó, é o 36. Então, 36 é a mediana, porque é o número que está bem no centro. Vou demarcar aqui. Beleza? Então tá aí, a mediana é 36. Agora vamos calcular a média. A média, galera, você faz o seguinte: você vai pegar os números, todos eles, certo? E vai colocar se somando aqui em cima. 36, mais 38, mais 35, mais 40, mais, deixa eu aumentar aqui, mais 36. Aí você vai dividir pela quantidade de elementos que tem ali. No caso aqui são 5 elementos, então você vai dividir por 5, certo? Se você somar
36, mais 38, mais 35, mais 40, mais 36, você vai encontrar o valor de 185, beleza? Esse vai ser o valor encontrado na soma. Aí você vai pegar esse 185 e vai dividir por 5. Se você fizer isso, galera, você vai encontrar que a média vai ser igual a 37, certo? Então, a moda foi 36, a mediana foi 36 e a média foi 37. Tá aí os 3 pontos relativos ao exemplo 1. Vamos fazer a mesma coisa para o exemplo 2. A idade dos alunos de uma turma da faculdade são as seguintes: 18, 20, 18, 19, 21, 25, 17 e 18. Vamos calcular a moda. Moda é igual. O número que mais se repete aqui, ó, é o 18. Então, 18 é a moda. Vamos calcular agora a mediana. Mediana é igual. Vamos enfileirar eles em ordem crescente ou decrescente, tanto faz, e ver quem é que fica no centro. Vamos lá. Primeiro, o número menor é 17. Depois, vem o 18 3 vezes. Depois do 18, vem o 19. Depois tem 20. Depois tem 21. E por último, 25. Tá aí. Acabei de enfileirar todos eles, certo? Agora eu vou verificar quem está no meio. Só que nesse caso não tem um único número no meio, tem 2. Olha só por quê, ó. 3 para um lado e 3 para o outro. Os números que estão no meio é o 18 e o 19. Quando isso acontecer, você vai ter que calcular o seguinte. Você vai somar os dois e dividir por 2 para descobrir qual é a mediana. Vou fazer isso agora. Vou levar esse cálculo aqui para o cantinho, ó. Vai ficar assim, ó. Ficar, ó, 18 mais 19 dividido por 2. Se você somar os dois de cima vai dar 37 dividido por 2. Se você dividir 37 por 2, você vai encontrar o valor de 18,5. Certo? Você vai encontrar o valor de 18,5. Essa é a nossa mediana. Então, isso é a mediana. Então, mediana é igual a 18,5. Beleza? Só demarcar. Pronto. Então, tá aí. Quando isso acontecer, você divide, certo? Por 2. E o valor que você encontrar vai ser a mediana. Vamos calcular agora a média. A média, novamente, você vai somar tudo. Então vai ficar, ó, tudo isso você vai dividir por 8, certo? Porque tem 8 elementos aí. Se você fizer essa soma aí de cima, você vai encontrar o seguinte valor: 156. Isso você vai dividir por 8. Se você dividir esse valor aí por 8, você vai encontrar que a média é 19,5. Beleza? Então tá aí, galera, o cálculo da moda, média e mediana, certo? Dos dois exemplos. E é isso, galera. Qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato que eu tiro a dúvida de vocês. Beleza? Valeu!